Olá, muito boa tarde! Estamos no coração do Brasil. Esta é uma região forjada entre o Planalto e a planície, onde terra e água se encontram, formando ecossistemas tão complexos quanto deslumbrantes. Daqui onde eu estou agora, no alto do Morro Paxixi, a gente consegue ver o Pantanal, pelo menos um pedacinho dessa planície que tem 150 mil quilômetros quadrados em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Muito boa tarde para você! No centro-oeste do país temos cenários de tirar o fôlego. E nós viemos até esse mirante aqui em Chapada dos Guimarães, onde o visual é incrível. No horizonte, um mar de verde. É o nosso Cerrado, berço das águas. E esse gigante se estende por 22% do território brasileiro. São tantas riquezas que a gente se sente privilegiado de viver aqui. Guardamos nas nossas terras uma reserva importante da Mata Atlântica, esse bioma tão ameaçado. Temos um pedacinho do Chaco, a maior floresta tropical seca da América do Sul. O mundo está de olho nas nossas florestas e a maior delas está bem pertinho. A Amazônia ocupa 49% do território brasileiro e mais de 500 mil quilômetros quadrados estão em Mato Grosso. E a partir de hoje, tudo isso vai estar aqui no Mais Natureza, o mais novo programa da Rede Mato Grossense de Comunicação. É um novo espaço para a gente falar sobre meio ambiente, sobre um jeito sustentável de viver em harmonia com o planeta. Nossa aventura de hoje é em busca de um sobrevivente, um habitante da água e da terra que surgiu há mais de 200 milhões de anos. Eu e a Poliana embarcamos nessa viagem para entender quem são os nossos jacarés, onde eles vivem e como nós estamos cuidando desse animal que depende tanto do equilíbrio do ecossistema. Pegamos a BR-262 no sentido sul e chegamos à Água Clara, perto da divisa com São Paulo. O município é banhado pelo Rio Verde. Aqui tivemos a companhia do biólogo João Emílio, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele está começando a vida de pesquisador e quer conhecer tudo sobre um dos menores jacarés do mundo, o jacaré-paguá, também conhecido como jacaré-anão. Até onde a gente sabe, o jacaré-paguá ele gosta de águas um pouco mais geladas, diferentemente de outros jacarés do Brasil. A gente quer entender um pouco mais se ele gosta de ambientes mais limpos, como a gente já imagina que vai acontecer. No caso aqui a gente está olhando esse ponto do Rio Verde e a ideia é também em outros pontos do Mato Grosso do Sul, coletando esses dados. Essa espécie prefere rios com água corrente. Ele fica próximo à margem, principalmente embaixo dessas vegetações mais caídas, que é um ambiente perfeito, onde a gente costuma encontrar ele. É um ambiente que ele gosta bastante, ambientes de água um pouco mais gelada. É umas 5h30, 6 horas, a gente vai começar a fazer o campo. Acabou de escurecer, está escurecendo aos poucos. É esse momento que os jacarés começam a aparecer e que fica mais fácil para a gente encontrar eles. Vai pegar a lanterna, vai ir lá na beira das margens assim, e a gente vai ver o reflexo do olho do animal. Aqui ó, na direção.
O barco se aproxima da margem. Pode jogar dois. Mas o paguá parece que não quer ser encontrado. Foi pra baixo do barco. Nada, né? Isso aí passava de 1 metro. A gente vai dar a volta, vai descer mais um pouco, ver se encontra outros indivíduos. Deu trabalho. Deu trabalho, mas pegamos. Você quer amarrar a boca dele aqui? Você quer dar a fita pra mim? Ó, esse aqui é o Paleosucos palpebrosus, um jovem ainda. Ele possui uma coloração um pouco mais escura, ele possui uma estrutura em cima da pálpebra, que é uma estrutura óssea, o que dá o nome de Paleosucos palpebrosus. O palpebrosus vem por causa dessa formação óssea que ele tem em cima dos olhos. A diferença dele para outros jacarés do Brasil é esse rosto mais fino também. 43 centímetros. 76 centímetros. É um machinho. Nessa pesquisa com o jacaré-paguá, o João tem a companhia do Murilo, que é um herpetólogo, o profissional que trabalha com répteis e anfíbios. Os crocodilianos possuem umas glândulas tanto na parte superior do maxilar quanto na parte inferior, que serve para esses animais sentirem o ambiente. É comum esses animais ficarem só com a cabeça para fora d'água e com o corpo dessa forma, boiando. E ele sente essas vibrações da água, tanto quando um animal está se aproximando, alguma coisa entra na água, ele consegue ter essa interpretação do ambiente. Bom, a gente vai realizar a soltura desse animal, todos os procedimentos já foram realizados de uma forma bem rápida para não causar um estresse maior no animal. E a gente sempre tenta soltar ele no mesmo ambiente onde esse animal foi capturado. Ele já conhece essa área. Foi embora. Esse daqui ele tem um detalhe na boca, um machucado. Isso daí pode ser briga, pode ser alguma presa que ele tentou comer, um animal que machucou ele para se soltar. Só que apesar disso, o animal ele tá super saudável, né? Dá pra ver aqui a cauda dele, tá bem robusta, né? Normalmente quando o animal tá magro, a cauda fica bem ressecada, bem seca, né? Podemos soltar o bicho. Amigão, boa vida. Se cuide aí da caminhada. Sucesso. Vamos seguir. O jacaré-paguá também vive em ambientes urbanos, como este córrego em Cuiabá. Aqui é um córrego que ele está preservado, e aqui dentro deste córrego, incluindo na continuação dele, fora da parte onde ele está preservado, ainda tem populações de jacaré-anão neste córrego e vários outros córregos da cidade. Jéssica Mudrek é doutora em ecologia. Há 6 anos ela estuda os efeitos da urbanização sobre a espécie. O problema da urbanização, além do despejo de esgoto, é que existe muito despejo de lixo nesses córregos, né? E esses jacarés, pelo fato deles serem oportunistas, muitas vezes eles acabam comendo esses itens sem nem saber o que é. Tem trabalhos que reportam cacos de vidro dentro do estômago dos jacarés, ingestão de plástico, de fios, de barbante. Então eles acabam se alimentando de tudo. Jéssica, aqui, como a gente tem muitos córregos, tem bastante casos de jacarés que acabam aparecendo com machucados, ferimentos mesmo. Como nós podemos conviver bem com essa espécie sem atrapalhar? Primeiramente, a gente tem que ter, a população, a comunidade tem que entender que os jacarés já estavam aqui antes da gente chegar. Então a gente tem que aprender a conviver de forma harmoniosa com todos os animais, incluindo os jacarés. Muitas pessoas têm medo desses jacarés avançarem num animal, num pet ou numa criança, e não é bem assim. Obviamente acontecem acidentes sim, isso tem no mundo todo, mas geralmente é por imprudência da pessoa, porque o jacaré ele não vai sair aqui do córrego e atacar uma pessoa que estiver caminhando, ele não vai sair daqui do córrego e pular em cima da gente caso ele saia da loca dele nesse momento, por exemplo. Então é manter o respeito, manter a distância. Vi um jacaré no meu quintal, na rua da minha casa, liga para os órgãos competentes. Desde que começou os estudos sobre o jacaré-paguá, Jéssica vem se surpreendendo com a quantidade de animais mortos.
que eu vejo que aumentou, além da visualização das pessoas, vi um jacaré aqui, um jacaré ali, o que eu acho muito bacana, junto com isso acabou aumentando muitas mortes desses animais. Aqui dentro da cidade é mais por medo, que não é um animal para consumo, então as pessoas vêm, não sabem o que fazer e acabam matando. E eu bem que queria encontrar o jacaré-paguá, mas ele não apareceu. Quem deu as caras foi esse outro amiguinho aqui. Olha, gente, vem dar oi pra nossa equipe de reportagem. Em cidades onde existem lagos, também é possível encontrar jacarés, mesmo em ambientes urbanos. Aqui em Campo Grande, por exemplo, no Lago do Amor, foram identificadas 2 espécies, o jacaré do Pantanal e o jacaré do Papo Amarelo. Para falar mais sobre essas 2 espécies, eu estou aqui com o professor da UFMS, Diego Santana, que é doutor em zoologia. Professor, como é que esses animais foram parar aqui? O jacaré do Papo Amarelo, ele é nativo do Planalto, aqui do Mato Grosso do Sul, né? Ele é uma espécie que tem toda a Mata Atlântica, tem no Cerrado. O do Pantanal, o próprio nome diz, né? Ele é nativo da bacia do Alto Paraguai, né? Da região do Pantanal. Então uma das 2 foi introduzida, provavelmente a do Pantanal, né? Existe algum levantamento sobre a quantidade de animais que tem aqui no lago hoje? Não são muitos aqui no Lago do Amor, mas em Campo Grande a gente sabe que tem bastante jacaré. E são animais muito territorialistas, né? Então quando você está num ambiente de lago, os machos não permitem que muitos outros machos corram, então eles defendem o território, é deles ali, então por isso que não tem uma população muito grande de jacaré aqui. Então a gente consegue ver durante o dia tomando um sol 4 indivíduos, mas no máximo tem uns 8 indivíduos aqui dentro do lago. Enquanto a gente estava conversando aqui, um jacaré resolveu aparecer, olha, ele está bem ali pertinho, paradão na água. Qual o risco dele vir para cá, para a margem, professor? Ele pode chegar perto, continuar dentro da água e ele pode até chegar na margem, subir um pouco para usar o sol para esquentar, né? Sol é o café do jacaré, né? Ele precisa desse calor para ficar mais acordado, né? Mas vir para cima da gente ou sair aqui não tem chance não. Ele gosta de ficar dentro da água, é o lugar dele. Existe essa proteção, a gente está no ambiente urbano, o que as pessoas precisam saber para evitar qualquer problema com um animal que é selvagem? Não que eles vão te atacar, vão te oferecer perigo, mas é a casa deles. Então se eu estou invadindo a casa deles, eles vão se defender, né? Eles protegem um território. Então os machos, eles querem ter o máximo de território para ter muitas fêmeas, para acasalar, né? Para fazer os filhotes. E as fêmeas, quando estão no período reprodutivo, elas têm esse cuidado parental ali de proteger o ninho ou os filhotes quando eles acabam de eclodir. O jacaré, ele é territorialista, mas não só com outros jacarés, mas com outros animais também. Então, se tem algum perigo, alguma ameaça para esse território dele, ele vai defender. A orientação do senhor como especialista é contemplar apenas. Exatamente, olha de longe, é um bicho muito bonito, tem um histórico evolutivo muito interessante também. Então, se olhar para o jacaré, olhar para o passado também, entender um pouco da natureza, pensar na função dele na ecologia ali e contemplar realmente, com respeito. O Mais Natureza ainda tem muita estrada pela frente. Nós deixamos a BR-262 para trás e entramos agora na Estrada Parque, que é um corredor que corta o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Uma área onde é possível encontrar muitos animais andando aqui pela região, pela mata, pela pista. Jacaré ali, bastante, hein? Viu, hein? Ó, um lá, ó. Falei pra você que nós ia achar jacaré. O turista que quer conhecer o Pantanal costuma vir para regiões como esta. Nós estamos aqui na estrada da Transpantaneira. São 150 quilômetros que ligam o município de Poconé, em Mato Grosso, até o Porto Jofre, que já é divisa com Mato Grosso do Sul. A partir daqui, com certeza, nós vamos encontrar muitos bichos. Olha só quem a gente encontrou aqui, o nosso personagem, o jacaré do Pantanal. A gente encontrou um aqui tomando sol, fazendo a termorregulagem do corpo, né? Que é quando ele vem para o sol para regular a temperatura. E a gente está aqui um pouco longe para manter a distância e respeitar o animal também, né? Tem um ali, ó, parado, estático, tomando banho de sol. Tem outros nadando nessa área alagada, onde provavelmente tem muitos peixes, alimento em fartura. Só que nós não podemos aproximar mais,
porque apesar dessa aparente tranquilidade, eles são animais selvagens e nós não sabemos, né, como é que eles podem reagir. Na viagem, fomos surpreendidos por cenas como esta. Exibidos, eles tomaram conta da prainha para o banho de sol. Mas o que fazer quando o jacaré não encontra um ambiente assim? Nos meses em que a estiagem mais severa castiga o Pantanal, muitas espécies que dependem de ambientes úmidos acabam sofrendo. Os jacarés, por exemplo, eles acabam ficando magros, desnutridos e morrem. Por isso, lugares como este daqui em que nós estamos são verdadeiros oásis durante esse período de seca. Esse tanque tem água durante todo o ano e todos os animais são bem-vindos por aqui. Os tanques foram ideia do André, que tem uma pousada na região da Transpantaneira há 30 anos. Nós agora estamos aqui em cima de uma passarela que nos permite avançar sobre o alagado. Em volta da nossa estrutura, nós temos vários tanques. Isso aqui deve ter 100 milhões de litros d'água, esse aqui. Ali nós temos um tanque que tem 420 metros de comprimento e 3 metros de fundura. Então toda a nossa estrutura está cercada por esse ambiente aquático. Na época da cheia, a gente alcança esse lugar pelas passarelas e na época da seca, a fauna vem em nossa direção por conta desse patrimônio aquífero que a gente construiu aqui. Como você viu que essa ideia dos tanques, né, seria uma boa alternativa para ajudar também as espécies dos jacarés que nós temos aqui no Pantanal? Eu estou numa área seca, eu não tenho nenhum rio aqui do meu lado. Então era fundamental para nós criarmos um ambiente mais aquático para que na seca a gente tivesse algum resultado positivo e com isto a gente acabou a contribuir muito com o jacaré no período da seca. Nesse período de seca pesada que nós tivemos em 2020 e 2021, houve uma diminuição sensível dos jacarés. Eu digo que facilmente, pelo menos 50% dos jacarés morreram nesses 2 anos. Na época da seca, os tanques recebem água de um poço artesiano construído com autorização ambiental do estado. A gente continua contribuindo com água. Não vai ficar nessa altura, né? Porque aqui agora está tudo emendado, né? Na seca aqui no meio é seco, né? Você tem algum projeto de expandir isso, construir mais tanques, levar isso para frente? Desde o ano passado, por conta do fogo, a gente teve autorização para fazer um experimental. Então, no quilômetro 47, nós temos o nosso primeiro tanque experimental, que tem o mesmo conceito daqui. É uma cavidade bem desenhada, alimentada por um poço artesiano, com acesso ao turista para fazer a observação da vida silvestre e, o melhor de tudo, com acesso ao corpo de bombeiro para poder encher os carros-pipas, que foi um dos grandes dramas desses incêndios passados, era a distância ao ponto de água. Você já deve ter ouvido falar sobre mudanças climáticas, né? O mundo está falando sobre isso. E até os jacarés que se adaptaram a tantas mudanças na Terra estão sofrendo as consequências dessas alterações no clima. Quando se fala em jacaré do Pantanal, ela é a maior referência. Quando começou esse interesse por essa família, por essa espécie? Então, eu comecei a trabalhar com jacaré do Pantanal em 1986, na Embrapa. Muito porque nessa época existia caça clandestina e eu estimava-se que saía 1 milhão de peles. Então a gente motivou porque tinha pouca informação na época, né? Sabia muito pouco sobre ecologia e biologia da espécie.
A doutora em ecologia Zilka Campos dedica a vida em busca de conhecimento que possa levar à conservação do jacaré. Missão que às vezes esbarra em crenças populares. Zilka, muita gente fala sobre a superlotação de jacarés, né? E que eles estariam comprometendo o estoque pesqueiro. Isso é verdade? Jacaré come tanto peixe assim? Não, Poliana, o jacaré é uma espécie muito oportunista, ele come o que está disponível no ambiente, né? O que existe são outras ameaças nos rios, né? Assoreamento dos rios, a poluição dos rios, isso também está afetando os peixes, né? Mas não necessariamente é o jacaré que está fazendo isso. Zilka, quanto tempo o jacaré do Pantanal consegue ficar sem se alimentar, assim, sobrevivendo apenas com as reservas que ele tem? A literatura fala em torno de 3 a 4 meses. Depende muito da reserva de energia, gordura que acumula nos órgãos em épocas boas, para ele se gastar isso nas épocas ruins. Porque quando ele está estivando, que não tem água, diminui o batimento cardíaco, a respiração, ele fica estivando, como se estivesse em sono profundo. E aí ele vai começar a se movimentar, se alimentar, quando começarem as chuvas e tiver mais oferta de alimento. Que tem muito jacaré no Pantanal é fato. A última contagem aérea da Embrapa estimou que existam 3 milhões de animais adultos. Isso na época de que o Pantanal tinha muita água, oferta de ambientes. Foi na década de 90, quando a gente fez o levantamento. A gente vai continuar agora esse ano para ver se houve algum declínio populacional em função da seca severa. Os crocodilianos demoram a responder a uma mudança do ambiente, né? Então precisa de programas de monitoramento, de pesquisa, para a gente poder avaliar esses impactos. A bióloga Thaís Conceição, da Universidade Federal de Mato Grosso, descobriu o interesse pelo jacaré ainda na infância, durante as viagens ao Pantanal. Ela está trilhando o mesmo caminho que a doutora Zilka. Em 2018, começou um levantamento sobre a população da espécie na região de Poconé. Thaís, a gente percebe que durante a cheia é muito mais difícil encontrar o jacaré, né? E durante a seca a gente vê muitos jacarés. Isso não quer dizer que está tendo mais jacaré na seca do que na cheia? Não, na verdade é mais fácil de ver na seca, né? Porque quanto mais vai secando os corpos d'água por perto, mais eles vão estar ali querendo estar por perto da água. E na cheia eles estão mais dispersos. Por isso também que é mais fácil para a gente fazer uma estimativa deles de abundância, contar os jacarés de noite, porque a gente consegue focalizar pelo brilho do olho deles, com uma lanterna, a gente consegue contar quantos que tem. Andando aqui no Pantanal, que é conhecido por ser a maior planície alagável do mundo, é difícil acreditar que em algum momento falta água por aqui, né? Tá tudo tão verdinho, tão lindo. Mas isso aconteceu nos últimos 2 anos, em que a estação da seca foi mais intensa e com a estiagem vieram os incêndios, que provocaram grandes prejuízos aqui no Pantanal. Os impactos para a população de jacarés do Pantanal não aparecem nas pesquisas mais recentes. Isso tudo foi antes dessa queimada severa toda que teve no Pantanal. Então, até o momento, assim, tinha pesquisas que tinham mais ou menos 100 indivíduos a cada quilômetro quadrado. Ainda não existe uma estimativa de quantos jacarés morreram por causa dos incêndios, mas os pesquisadores já têm a certeza que a população reduziu bastante. 3 jacarés aí adultos morreram pro fogo aí. A gente encontrou muita carcaça de jacaré. Dá para perceber que eles estavam tentando fugir do fogo, indo para algum outro lugar ou tentando chegar no rio ou alguma água mais próxima. E acabava não conseguindo chegar. Foi o segundo que mais morreram por os incêndios das queimadas. Porque o incêndio, além de tudo, ele queima também os ambientes onde o bicho reproduz, o animal reproduz. Eles estão bem mais magros, eles sofreram bastante com as queimadas. Eles são animais muito resistentes, mas mesmo assim eles sofreram bastante e agora que eles estão começando a recuperar. Para os animais que sobreviveram ao fogo, o desafio agora é atravessar os períodos de estiagem, quando há pouca oferta de alimentos e de ambientes úmidos. E aí, com essa diminuição da umidade, está produzindo pouca chuva, né? E sem chuva, o Pantanal não enche, não tem ambiente disponível, né? E o jacaré depende do ambiente disponível, ambiente aquático. Olhando assim, até parece que essa é mais uma área de vegetação aqui no Pantanal.
Só que a imagem que eu vou mostrar para vocês impressiona bastante. Essa daqui, ó, é a ponte sobre o rio Abobral. Essa região devia estar com água. Ali na estrutura, ó, tem um nível onde o rio já chegou. E olha só a situação que nós nos deparamos. Não tem nenhuma gota, somente barro. E quem mora aqui na região diz que faz tempo que o rio não enche. Especialistas explicam que o Abobral é um rio diferente. Ele drena as águas do Pantanal para o rio Paraguai, mas não tem uma nascente como os outros rios. E agora que a planície está com déficit de água, ele secou. Desde 2019, o Pantanal vem atravessando um período de estiagem severa. O volume de chuva na temporada das águas já não é suficiente para encher as lagoas. Muitos corichos estão quase secos. As espécies de crocodilo são adaptadas ao ambiente, em ambiente de estresse hídrico. Mas o problema é que as secas estão contínuas, severas, né? Um bando de jacarés disputa o pouco de umidade que restou no fundo do lago. A imensidão de jacaré que está aqui. Nos meses de seca mais intensa, as cenas são de um bioma completamente diferente. O Pantanal fica quase irreconhecível. As previsões são de que a seca extrema no Pantanal se estenda até o ano que vem. Essa seca tem feito também das mudanças climáticas globais também, né? Está mudando o clima no mundo todo. E aqui o Pantanal, a previsão é que vai ter um aumento de temperatura e a redução das chuvas. É um futuro meio preocupante. Agora, depende de todos nós, tá, colaborar, né? O Brasil tem uma das maiores diversidades de jacarés do planeta. São 6 espécies vivendo em diferentes regiões. 5 delas são encontradas em Mato Grosso: jacaré do Pantanal, jacaré-paguá, jacaré-coroa, jacaré-tinga e jacaré-açu, o maior de todos. Em Mato Grosso do Sul foram identificadas 3 espécies: jacaré do Pantanal, jacaré-paguá e o jacaré do papo amarelo. Equipes do projeto Caimã, que é uma iniciativa pioneira em pesquisas e conservação de espécies de jacarés no Brasil, estiveram aqui no Pantanal 4 vezes para avaliar a saúde desses animais. E a gente conversa agora por vídeo com Yuri Nóbrega, que é coordenador desse projeto e fala com a gente diretamente do Espírito Santo. Oi, Yuri, tudo bem com você? Fala pra gente como foi o trabalho de vocês aqui no Pantanal. O foco do projeto não é só o jacaré em si, mas também todo o ambiente na qual ele está inserido. A gente está falando de preservação das florestas, preservação dos cursos d'água, e aí a gente gera benefícios não só para a biodiversidade, como também para todos os brasileiros, né? Durante as expedições ao Pantanal, os pesquisadores coletaram amostras que estão sendo analisadas em laboratório. Em setembro, eles vão voltar. O que indicam esses exames que já foram feitos? Nas últimas coletas que a gente fez, a gente viu uma relação muito forte entre o grau de seca e também a debilidade dos animais, né? Então, quando a gente tem um cenário de secas muito fortes, aliadas ao fogo, e grandes impactos, né, ambientais a esse ecossistema dos jacarés, exercem gatilhos para essas populações desenvolverem algumas doenças infecciosas. E essa temporada que vem agora vai ser extremamente decisiva para a gente continuar o nosso monitoramento e entender essa relação. Hoje em dia, quando a gente relembra a história dos coureiros de jacaré, é até difícil acreditar que esse episódio realmente aconteceu. Foi uma guerra no Pantanal. De um lado, grupos que não aceitavam a nova lei no Brasil, que proibia a caça ao jacaré e a retirada do couro. Do outro, a polícia ambiental, que enfrentou os coureiros. A caça acontecia durante a noite. O caçador normalmente era um grupo de 6 a 8 caçadores. Usavam uma lanterna
e uma espingarda, normalmente não mais que um calibre 22. Eles coreavam, tiravam só o colete, que era o que interessava, para reunir um lote de 200, 300 peles, ou era transportado por água e, na maioria das vezes, o grande volume foi transportado de avião. Hoje, o Coronel Ângelo Rabelo está na reserva da Polícia Militar. Mas há quase 40 anos, quando ainda era aspirante da PM, ele fez parte do grupo que enfrentou os coureiros. Já no final dos anos 80, mais de 5 milhões de peles saíram do Pantanal para esse mercado consumidor. A guerra no Pantanal ganhou repercussão na imprensa e o mundo ficou sabendo sobre a matança de jacaré. Caça ilegal ameaça exterminar os jacarés. Mais de 20 mil jacarés estão sendo abatidos por mês na região do Pantanal. O jacaré aqui está ameaçado por causa dos caçadores de peles. Como é que você faz na caçada? Embarca na canoa e sai, né, de noite. Recebemos denúncia, né, que havia caçadores na área do Nabilec, então a gente saiu lá para dar uma batida, né. Às vezes chega até a reagir, né. No dia 3 de dezembro de 1983, durante uma fiscalização no Pantanal do Nabilec, o grupo em que Rabelo estava foi atacado pelos caçadores. Na abordagem, nós ouvimos o primeiro tiro, meu barco balançou e o meu piloteiro já caiu com um tiro na testa dentro do barco. Meu barco desgovernado, ele bate numa praia. Na hora que eu estava me posicionando para continuar no combate, eu fui atingido aqui no ombro e ali eu pude chegar a um ponto para minha proteção e o tiroteio durou pelo menos mais quase 1 hora. Foi quando o soldado Chaves, que estava no confronto, ele chega, é o primeiro militar que chega perto de mim e até hoje eu ainda escuto o grito dele: "Acertaram o tenente!" Em quase uma década de combate, 2 homens que lutavam em defesa do meio ambiente foram mortos e muitos ficaram feridos. Depois do tiro, o Coronel Rabelo enfrentou 10 cirurgias. Hoje está à frente de um instituto que atua pela preservação do Pantanal. No início dos anos 90, o Brasil legalizou a criação comercial do jacaré do Pantanal em cativeiro. Foi uma alternativa para os produtores rurais protegerem suas terras dos caçadores. Esse é o assunto do próximo bloco. O Mais Natureza volta já. O bebê jacaré precisou de força e uma ajuda extra para ganhar vida. Ele nasceu na incubadora de uma fazenda que faz o manejo em cativeiro. E para chegar até aqui, o ovo percorreu longas distâncias. Vamos voltar um pouco no tempo para entender. Antes do período de reprodução do jacaré do Pantanal, com a ajuda de um aplicativo, os técnicos da fazenda fazem um mapeamento da população em 3 áreas do Pantanal. A partir desse relatório, o IBAMA e o IMASU estimam a produção de ovos e liberam um percentual para o recolhimento. Quem colhe os ovos são os ribeirinhos, que recebem por isso. Um manejo conservacionista, né? É um manejo sustentável. A gente gera aí uma introdução, vamos dizer, socioeconômica para o ribeirinho. É um período de defesa de pesca, quando a gente coleta os ovos, então a maior renda deles é a pesca, né? E aí passa a ser esses ovos. A gente tem ribeirinhos aí que eles adquirem 10 mil, 7 mil reais num período de 50 dias, 60 dias coletando ovos, né? Então é bacana que esse ribeirinho ele adquire, né, uma conscientização de manter o animal vivo, porque para ele vale o animal que bota. E aí eles conservam bem melhor os animais adultos, né? Param aquela coisa do jacaré ser o vilão do Pantanal, né? O uso sustentável, a base dele é que você retire menos do que a natureza produz. O que é importante salientar é que o número de ninhos visualizados pelo homem, ele é bem menor do que a natureza consegue esconder. Então, se você conta 1000, provavelmente você vai ter muito mais do que isso na natureza.
A fazenda também tem tanques para a reprodução, onde ficam 1.000 jacarés fêmeas e 300 machos. Então dá para dizer que aqui tem os melhores exemplares. Isso. Foram os animais mais bem selecionados da safra 2014 e 2015. Animais com melhores índices produtivos, a gente está sempre selecionando para reproduzir eles aqui. Quando chega o mês de dezembro, que inicia o período da reprodução, as matrizes, que são as fêmeas, elas deixam aqui o açude, vêm para a terra firme para buscar um ambiente ideal para montar os ninhos. E um dos ambientes foi aqui, né? Isso. Aqui foi um ninho que foi coletado esse ano, né? Ela fica aí em torno aí dos seus 5 a 8 dias montando esse ninho. Com a degradação dessa matéria orgânica, ele vai adquirir uma temperatura e uma umidade que ela precisa e ela faz a postura dos ovos. Os filhotes demoram, em média, 74 dias para nascer. Eduardo, o que é feito aqui? Bom, aqui é o setor de maternidade, né? Então ele vai ficar aqui no mínimo 5 dias. Para manter os animais protegidos, o ambiente é climatizado em torno de 35 graus. Eu reparei, Eduardo, que tem uma indicação aqui, Paraguai-Mirim, né? É. O que isso quer dizer? Aqui é a região de onde veio esses filhotes, né? E a gente tem todo um rastreio. O ribeirinho que tirou esses ovos, os filhotes que nasceram daquele ribeirinho que tirou esses ovos, então a gente consegue controlar a qualidade de manejo do ribeirinho e a qualidade de produção da região dessa forma, né? Estão ouvindo esse barulho, ó? Será que o André consegue pegar, André? Mostra aqui pra gente. Vamos ver se as pessoas conseguem. Conforme eles vão nascendo, a mãe apreende alguns e leva ele até a água. Com a vocalização, ele conduz o restante do ninho. Além do que, essa vocalização ajuda a sincronizar o nascimento da ninhada. Então, quando um vocaliza, ele vai dando estímulo para os outros irmãozinhos começarem a nascer junto, né? Que interessante. E aqui, no caso, eles estão vocalizando por qual motivo? Eles estão com medo, com certeza eles estão chamando a mãe. Este complexo em Corumbá não funciona só como um frigorífico. Ele trabalha com todas as fases do manejo do jacaré em cativeiro, desde a reprodução até o momento do abate. Eu estou agora numa área onde fica uma das etapas mais importantes do processo, onde os jacarés são monitorados por pelo menos 3 anos. Eles ficam divididos nessas baias por fases de vida, onde passam pelo período de engorda. São 116 baias que abrigam neste momento cerca de 40 mil animais. A gente está entrando agora aqui no tanque onde ficam os filhotes, né? Isso, são os recém-nascidos, né? Acompanhamos a pesagem e a medição dos animais para avaliar o crescimento. Uma coisa interessante que eu estava observando aqui é que vocês anotam e vocês têm um banco de dados, né? Um histórico. Tudo isso, falando em preocupação de preservação, também ajuda nas pesquisas. Com certeza. Isso daqui ajuda no entendimento do animal na natureza, assim como melhorias no desempenho produtivo do animal aqui no cativeiro. Isso é essencial. A gente tem um banco genético de animais de várias regiões diferentes, onde a gente acompanha o desenvolvimento. Assim como na natureza, aqui a gente faz esse trabalho. Neste galpão aqui são produzidas as rações que são dadas aos animais. A matéria-prima é o miúdo de boi. Eduardo, dentro da fórmula vocês colocam os nutrientes que os animais encontrariam na natureza. Através de estudos da empresa com universidades, foi feito um blend, um núcleo que a gente chama. E nele a gente vai ter todas as vitaminas e micro e macro minerais que suprem essa necessidade natural que o animal teria, de todas as suas fases de crescimento. Já viram? Ração para jacaré. A gente alimenta um dia sim, um dia não, por conta da velocidade de metabolismo desse alimento. E tem um horário certinho, né? Porque eles respeitam a rotina deles. Rotineiro, depois que é estabelecida uma rotina, ele obedece ela fielmente. Você mudou a rotina, o animal já não obedece bem, né? Ele já demonstra outro comportamento. Outras ações dentro da fazenda também ajudam na preservação do meio ambiente. A água usada nos tanques fica armazenada nestes açudes e é reutilizada. A água é um bem que a gente não pode desperdiçar. E também do tratamento, a gente não pode jogar essa água suja em algum outro lugar. Então a gente tem que reutilizar a água para tratar, usar novamente nas baias.
Do abate dos animais, nada é desperdiçado. O couro é vendido no Brasil e exportado para o México, tudo registrado pelo IMASU, para evitar o comércio ilegal. Ações que garantem a preservação do jacaré. Esses programas de uso sustentável, além, logicamente, do aproveitamento de carne e pele, você tem uma série de outros fatores que acabam participando de processos de preservação da espécie. Na década de 70, por exemplo, todas as espécies de jacarés e crocodilos do mundo estavam ameaçadas de extinção. Hoje, somente as que não têm valor comercial se encontram ameaçadas de extinção. Então, o uso sustentável fez com que as populações se recuperassem, sendo que a maior parte delas hoje é de menor preocupação. O Mais Natureza volta no sábado que vem. Tchau! Você fica agora com É Bem Mato Grosso. Tchau, tchau!